Salve, salve, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Felipe e aqui eu conto histórias, relatos sobrenaturais, assustadores, e eu posto vídeo aqui no meu canal de segunda a sexta, então vocês vão me ver muitas vezes aqui. E também eu crio conteúdo em outras redes sociais também, que eu vou estar deixando aqui embaixo o link delas: Instagram, TikTok, Facebook, e lá eu crio outros tipos de conteúdos mais curtos, né? Histórias assustadoras, curta-metragens, de mistério, de curiosidade. Então tenho certeza que você vai gostar muito. E também, meus nobres, se por um acaso, se você tiver algum relato sobrenatural, alguma coisa estranha que já aconteceu com você, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu site, felipeterrir.com.br, e é só você clicar lá e enviar o seu relato. Então, sem mais enrolação, né? Vamos começar com os relatos de hoje, que é um especial de alienígenas, OVNIs, né? Coisas estranhas que muitas pessoas já viram no céu. Então vamos lá. O primeiro relato começa se dizendo assim, ó: eu não sei se isso conta como algo alienígena ou não, mas eu com certeza vi algo que eu não consigo explicar até hoje. Isso foi há uns 5 anos, e eu sempre quis contar essa história em algum lugar. Cerca de 5 anos atrás, eu e mais 2 amigos estávamos voltando de uma turnê. A mãe de um deles estava dirigindo, porque nenhum de nós ainda tinha idade para dirigir. Já estava quase de noite, o sol ainda parecia um pouco, mas já não estava tão claro assim. A gente estava numa estrada de 2 pistas, com árvores dos 2 lados e um canteiro no meio separando as faixas. Do nada, alguma coisa saiu correndo das árvores do outro lado da estrada, pulou o canteiro central e veio em disparada em direção às árvores do nosso lado. A gente quase atropelou aquilo. A mãe do meu amigo teve que frear com tudo, e todo mundo dentro do carro começou a gritar. Mas não foi aquele susto de, olha o animal ou algo do tipo. Não, a gente gritou porque aquilo foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Era completamente escuro, tinha braços e pernas muito longos e finos e um cabelo preto, comprido e todo desgrenhado. Aquela coisa se movia de um jeito muito estranho e eu consigo lembrar perfeitamente até hoje. Ela não corria como um animal normal, tipo um veado ou qualquer outro tipo de animal. Quando pulava, ela saltava só com as 2 pernas de trás, caía de novo nas 2 pernas de trás e só depois voltava a galopar, atravessando a estrada. Todo mundo no carro falou exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Que porra foi aquilo? Até hoje, Felipe, eu não faço a menor ideia do que era aquilo. Mano, o que vocês acham que era aquela coisa naquela noite, né? Que atravessou o carro ali, até pelas afeições, pelas características que ele relatou pra gente. Muito provavelmente, né? Em sã consciência, a gente não consideraria aquilo como normal, né? Como humano. Então, o que era aquela coisa? O que vocês acham? Será que era um animal e estava muito escuro, eles não conseguiram identificar, né, por estar uma escuridão ali? Ou era realmente sobrenatural ou um alienígena? O que vocês acham? Mano, eu fico pensando, né? Existem vários relatos de pessoas que estão dirigindo durante a noite e quase atropelam algumas criaturas diferentes. Tem vários relatos de pessoas que atropelaram animais, né? Infelizmente acontece muito aqui, principalmente no Brasil, enfim, no nosso país. Mas também existem relatos de pessoas que falam que eles quase atropelam alguma coisa que não parecia ser um animal e nem parecia ser um humano. Então, o que seria essas coisas? Né? Até a escuridão faz com que a nossa imaginação fique pensando, né, o que poderia ou o que não poderia ser aquela coisa, não sei. Mas que é muito bizarro, é muito bizarro.
Agora vamos para o próximo relato desse vídeo. Essa é a história real mais insana envolvendo OVNIs que eu já ouvi. E quem contou foi meu pai. Isso aconteceu nos anos 1960 na Etiópia. Meu pai era apenas uma criança, tinha uns 9 anos. Estava brincando depois da escola com o melhor amigo dele, chamado Gabriel. Eles estavam brincando no quintal, cercado da casa do meu pai. Num momento, meu pai virou de costas por apenas alguns segundos. Quando olhou de novo, Felipe, o Gabriel simplesmente tinha desaparecido. Oxi! Um detalhe muito importante, tanto meu pai quanto o Gabriel faziam parte da elite mais alta da Etiópia. O pai do meu pai era ministro do interior da Etiópia. Eita, importante. E o pai de Gabriel era um general de 4 estrelas. O quintal da onde Gabriel sumiu tinha muros de tijolo com cerca de 3 metros de altura. E ainda por cima, havia guardas armados patrulhando do lado de fora. Então, olha isso, pessoal. Tipo assim, era um nível de importância, né, ali da família, né, do Gabriel, e muito grande, né? Por ter, olha, tudo isso que ele relatou. Ter guardas armados do lado de fora, sabe? Então, olha a importância da... Tipo assim, não tinha como, né? O Gabriel simplesmente fugir ou, sei lá, sair correndo ou fazer... Não sei, sabe? Ser sequestrado, não sei. Mas, tá vendo? Os muros da casa ali do Gabriel tinham 3 metros de altura. Então, não tinha como. Não tinha possibilidade. Então, pra onde que foi o Gabriel? Algumas horas se passaram. Os pais de Gabriel, os pais do meu pai e os guardas começaram a procurar. Mas nada de encontrar o garoto. Depois de 48 horas, a coisa ficou ainda mais séria. Virou uma busca nacional pelo filho de um general tão importante. O caso saiu no noticiário. A polícia começou a bater de porta em porta descrevendo o Gabriel e as roupas que ele usava quando desapareceu. Uniforme da escola particular, camisa branca e calça marrom. Helicópteros chegaram a sobrevoar áreas do interior do país, mas não encontraram nada. 1 mês se passou, depois 2, depois 4. As pessoas começaram a perder as esperanças e a imaginar o pior. Exatamente 6 meses depois, no mesmo dia em que desapareceu, Gabriel reapareceu no quintal da casa do meu pai. Ele estava usando o mesmo uniforme da escola, a camisa branca ainda limpa e parecia exatamente igual, como se nada tivesse acontecido. A partir daí, a história fica ainda mais estranha. Depois de confirmarem que eles estavam bem, começaram a perguntar onde eles tinham estado, né? Porque ele tinha desaparecido. Onde que ele foi se meter? Gabriel contou que alguns homens gentis o levaram para uma viagem meio estranha. Ele disse que ficou numa sala branca que brilhava, onde também havia outras crianças de vários países. O que mais surpreendeu ele foi o fato de que aqueles homens, que pareciam estrangeiros, falarem etíope, e que ele conseguia entender o que as outras crianças diziam, mesmo elas não sendo da Etiópia. Essa sala branca não tinha janelas, e as portas simplesmente sumiam dentro das paredes. Haviam botões nas paredes, e quando uma criança apertava um deles, uma cama saía da parede. Em algum momento, ele disse que apareceu de repente uma cidade brilhante, extremamente limpa, onde os carros voavam. Haviam pessoas ali, mas elas eram estranhas. Pareciam com a gente, só que diferente. Um desses homens continuou acompanhando Gabriel e o levou até um prédio muito alto. Ele disse que Gabriel teria que ficar ali por um tempo, mas mostrou um quarto onde ele poderia se divertir. Segundo Gabriel, dentro desse quarto era só apertar um botão que o próprio quarto mudava de lugar. Podia virar um campo aberto, uma praia, e o quarto chegava até a voar. Depois de algumas horas, ele contou que foi levado de volta para a Etiópia e apareceu novamente no quintal. Para ele, tudo tinha durado apenas algumas horas. Será que isso explica aquela questão da viagem espacial, né? Tem toda aquela questão da relatividade, de Einstein, né? Que, inclusive, quem nunca assistiu o filme Interestelar, ele é muito interessante
E é uma das melhores representações, assim, do espaço-tempo que eu já vi. Então, eu recomendo muito. E ele fala dessa questão, né? Que, tipo, quando você tá em certos lugares, pode parecerem apenas horas, mas pra gente pode parecer anos, né? E é até muito louco pensar nisso, né, gente? É muito legal de falar sobre... Eu gosto bastante de conversar sobre esse assunto, eu não sei vocês. Mas vamos continuar com a história. Ninguém acreditou nele. E como a Etiópia é um país extremamente religioso, muitos adultos acharam que Gabriel tinha sido possuído pelo demônio. Ele chegou a ser obrigado a ir num padre para tentar expulsar os espíritos malignos. Meu pai manteve contato com Gabriel ao longo da vida. Gabriel acabou se formando e tirando um doutorado em física. E pelo que eu sei, hoje ele trabalha na Holanda. Mano, vocês podem ter reparado que eu não falei, nesses 2 relatos que eu li até agora, eu não falei o nome deles, né? Inclusive, foi a pedido deles, tá, pessoal? Eles não quiseram se identificar e eles enviaram os relatos pra gente, pra poder ler aqui no meu canal pra vocês, porque eles são incríveis, inclusive, mas a única coisa que eles pediram é pra não revelar o nome, tá bom? E esse relato aqui, mano, olha, vou te falar... Foi um dos mais bizarros, assim, que eu já li, que eu já vi na minha vida. Eu não sei vocês, mas até agradeço por ter enviado esse relato pra gente. Porque, olha, foi bem esquisito, né? E pelo fato dele ter se formado ali em doutorado, ter feito até virou doutor, né, em física, é porque essa experiência marcou ele pra vida inteira. O próximo relato, meus nobres, ele diz assim... Salve, meu nobre! O nome de quem escreveu esse relato é Fernando, tenho 18 anos e sou um grande fã do seu trabalho. Obrigado por assombrar as minhas noites. Ô louco, Fernando, tamo junto, viu? Obrigadão por estar sempre aqui assistindo. Inclusive, pessoal, eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo os meus vídeos. Esse daqui já é o 3º vídeo assim seguido. Vocês vão ver muito esse rosto aqui durante a semana, contando os relatos assustadores, né, bizarros pra vocês, de segunda a sexta, tá bom? E já aproveitando, se você puder, se estiver gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, tá? E já me ajuda muito. E manda para aquele seu amigo que gosta também desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscreva no canal, porque, é de graça. E você vai estar ajudando muito o meu trabalho, né? O meu sonho, para que eu continue seguindo, fazendo esses vídeos para vocês. Então, vamos lá. Continuando o relato do Fernando. Numa noite sombria e fria, no ano de 1993, na cidade que não quero que seja revelada por motivos pessoais, interior de São Paulo, meu pai caminhava com aquela que seria minha futura mãe, pelo calçadão. Aquilo era a rotina deles, jantavam na casa de minha avó, e depois meu pai levava sua namorada, minha mãe, para a casa de minha tia, já que naquela época minha mãe morava com sua irmã na cidade, mas sua família morava numa outra cidade próxima. Andavam a pé numa rua deserta, já que estava muito frio e as pessoas não saíam muito de suas casas. Quando subitamente, de repente, sentiram um arrepio correr em suas espinhas, tipo se alguém ou algo estava observando eles. Meu pai diz que nunca sentiu tanto medo antes, era uma agonia fora do comum, igual um objeto pontiagudo raspando no ferro e fazendo um barulho ensurdecedor. Vocês estão ligados, né? Como que é bizarro, como que é agoniante ouvir alguma coisa raspando no ferro. E ele descreveu dessa maneira. É a pior agonia que existe. Exato, concordo. Porém, meu pai tentava não demonstrar esse medo, pois ele estava com a minha mãe, sua namorada, e não queria expressar fraqueza. Quando eles viraram a esquina, avistaram algo bizarro e até inusitado. Várias figuras caninas latindo para a escuridão da noite. Meu pai relatava que nunca havia visto tantos cachorros juntos na sua vida. Eles acharam aquilo muito estranho, pois apareceram do nada. Uma informação muito relevante para o relato é o problema de visão apresentado pela minha mãe. Ela possui um problema cujo nome não me recordo. Sua visão embaça às vezes, impossibilitando avistar objetos distantes e próximos. Meus pais, depois de se depararem com vários cachorros latindo para algo em que eles não conseguiam enxergar num primeiro momento, pois estavam preocupados se os animais iriam atacá-los. Encontravam-se assustados, parados ali na rua totalmente deserta.
Meu pai disse que naquela hora ouviam apenas os latidos dos cães e de repente tudo se encontrou num obscuro e pávido silêncio. Os animais olhavam para algo absolutamente sinistro, um objeto que pairava sobre a escuridão. Surgiu completamente do nada. Aquela coisa girava numa velocidade absurda, possuía um brilho misterioso e avançava rapidamente depois de alguns segundos. Ele não acreditava no que estava observando. Aquilo era inexplicável. Pensou em correr, mas seus pés estavam paralisados. O medo tomava conta de seu corpo. Ele tentava mostrar para sua namorada, minha mãe, mas o objeto se distanciava cada vez mais. Ela não conseguia enxergar o que estava acontecendo bem ali na sua frente. Hoje, ela conta que não enxergava, pois sua visão estava embaçada. Só via cores no céu. Depois da tentativa de mostrar o objeto para minha mãe, ele ainda não acreditava no que tinha acabado de ver. O objeto nunca visto antes, pairando sobre a escuridão. Quando foi olhar os cachorros, que diferente de antes, estava tudo muito quieto e tenebroso, haviam desaparecido. Sumiram na névoa escassa que inesperadamente se começou a surgir devido ao clima frio. Meus pais, assustados, caminharam mais alguns metros e chegaram na casa da minha tia, que ficava no final da rua. Meu pai contou a história para algumas pessoas que acreditavam no sobrenatural, e elas diziam já ter visto um objeto não identificado no obscuro céu da cidade. Meu pai ainda relata que o objeto na época foi avistado por ele pairando no terreno que antes não havia nenhuma construção, mas depois de 15 anos compramos a casa que localiza-se justo nesse local. Esse fato mexeu muito com meu pai e quando recorda do acontecido, lembra-se perfeitamente da imagem daquele objeto na escuridão, girando e se afastando gradativamente num terrível espetáculo de cores no céu. Caramba, Fernando, você escreve muito bem, mano. Primeiramente, parabéns pela escrita e muito obrigado por enviar esse relato. Que bizarro, né, pessoal? Olha que doideira, mano. O fato do pai dele ter visto algo tão insano assim, né? Tipo, tão perto, né? E que nem ele contou que a mãe dele não conseguiu ver, né? No caso, a namorada dele lá na época não conseguiu ver por causa do problema na visão. Mas que hoje ela consegue recordar que tinha alguma coisa estranha ali. Tipo assim, ela não nega que tinha algo ali. Mas ela não conseguia, tipo, ela não fala assim, ó, é isso. Porque na época ela tinha esse problema na visão, né? Igual o Fernando contou pra gente. Mas eu acredito muito no seu pai, Fernando. Eu acredito. Eu não sei vocês aí em casa, pessoal. Mas, tipo, eu acho que não teria muito por que mentir, né, Fernando? Nessa questão. Porque é algo muito insano, algo muito bizarro, assim. Eu tenho certeza que essa experiência vai ficar marcada pra ele pra vida inteira. O próximo relato, meus nobres, é da Lúcia Rocco. Ela é Rocco ou Rocco? Depois você até me corrige, viu, pessoal? até me corrige, viu, Lúcia? Perdão. E, inclusive, esse daqui é o último relato desse vídeo, tá, pessoal? E ela diz assim: a propósito da reportagem sobre o ET de Varginha, não sei se vocês viram, tá passando aquele documentário, né, do ET de Varginha, que é um lugar muito bizarro também. Inclusive, se você for de Varginha, me envia alguns relatos também, por favor. Eu agradeceria demais de ter essa honra, né, de saber mais um pouco da sua história, se você mora aí, ou de quem já foi pra lá e conheceu alguém também que passou por alguma experiência sobrenatural. É só clicar aqui na descrição do vídeo, no meu site, e me enviar o relato. Continuando o relato da Lúcia, ela conta assim: vou narrar aqui uma coisa que me aconteceu há muitos anos atrás, no final da década de 70. Nessa época, eu morava bem diante da praia, em Itanhaém. Até desculpa, meu Deus do céu. Diante da minha casa tinha um menino da minha idade que vinha passar férias na casa dos tios, e todo dia a gente se reunia na minha casa para jogar ping-pong na varanda. Pois bem, no dia em questão, era uma noite agradável, quando eu vi esse menino, o Douglas, e atravessei a rua para chamá-lo para jogar, quando casualmente olhamos para a praia. Vimos uma luz oval, alaranjada, que se movia devagar no que parecia ser a linha do horizonte no sentido sul-norte. Não fazia som algum,
Curiosos, fomos pegar um binóculo, né? E corremos para a beira da praia para tentar ver melhor. Era uma noite escura e o objeto era bem visível, mas quando a gente focava com o binóculo, a imagem era embaçada. Tentamos ajustar a imagem focando num dos barcos pesqueiros que navegavam ao longe. Avistamos bem os barcos, mas o objeto não. Nisso, ele passou a sobrevoar a praia e mesmo assim, sem barulho algum, a grande altitude. Quando já estávamos decidindo a ir embora, o objeto parou no ar por uma fração de segundo e simplesmente retornou sem fazer volta, apenas voltou. E foi voltando em direção ao mar, mais especificamente sobre um dos barcos que estavam no horizonte. Quando ele chegou no que parecia ser o barco, a luz desceu e se posicionou sobre o barco, ou na frente dele, pois sua luz encobriu a luz do barco. Então, vindo da direção desse barco, por debaixo d'água, surgiu uma luz azulada que vinha em nossa direção. Lembrando que era uma noite escura e essa luz era bem visível. Nesse momento, o medo substituiu a curiosidade e corremos a toda velocidade, para minha casa. De onde, escondidos na varanda, observamos a luz chegar até a quebrada das ondas, na direção de onde estávamos. Ali, ela permaneceu por um tempo e lentamente foi recuando até onde estava o barco. O objeto tornou a subir, dando para ver a luz do barco novamente, e começou a flutuar no sentido norte-sul, quando de repente desapareceu velozmente. Nos dias seguintes, fomos até o atracadouro dos pesqueiros, indagar se alguém havia visto algo estranho, mas ninguém relatou nada. Muitos anos depois, uma colega de trabalho contou sobre um episódio de uma série de acontecimentos bizarros que ocorria exatamente isso. Um pescador relatando um estranho objeto quando pescavam em Itanhaém, e na mesma época do nosso avistamento. Lúcia, muito obrigado por ter enviado esse relato. Eu acredito em você, tá? Eu tenho certeza que essa experiência que você passou, você leva isso, como eu disse em outros relatos que eu contei aqui pra vocês, nos últimos relatos. As pessoas que passam por isso, só elas sabem o medo que elas passaram, tipo assim, de não saber, né, da incerteza do que é aquela coisa, de se pode acontecer, se ela está correndo perigo ou não, mas eu tenho certeza que foi algo bem assustador para você. Inclusive, meus nobres, esse relato da Lúcia me lembrou uma história bem bizarra que aconteceu comigo. Eu vou até falar um pouco mais rápido, porque acho que a gente passou um pouquinho até do tempo aqui, mas eu tava um dia, né, era de noite, pra falar a verdade, eu tava junto com a minha irmã, do lado de fora aqui de casa. A gente tava ali sentado, conversando, né, olhando as estrelas, assim, quando de repente, gente, a gente viu uma coisa, tipo, piscando. A gente até falou, é uma estrela, né, só que de repente ela começou a se mexer. E ela se mexia, tipo assim, ela tava aqui, ela ia pra cá, aí de repente ela ia pra cá. Aí de repente ela voltava, entendeu? Aí ela ficou parada um tempão aqui e ela piscava muito forte. Tipo, era muito rápido e forte, assim, sabe? A luz. E como tava muito escuro aquele dia, deu pra ver perfeitamente. E é engraçado porque a gente tentou gravar e também, igual a Lúcia falou, não focava. Não focava de jeito nenhum. É algo muito estranho, né? Quando acontece isso. Mas, Lúcia, eu entendo que deve ter sido algo muito assustador naquela noite pra ti. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje sobrenaturais, né, envolvendo alienígenas, OVNIs, objetos não identificados. Eu espero que vocês tenham gostando, né, estejam gostando desses novos vídeos que eu estou postando aqui, contando relatos para vocês, contando histórias próprias, né, relatos pessoais, meus também, junto com os relatos de vocês. E eu gosto disso daqui, ó, de contar relato como se estivesse conversando com um amigo meu, porque vocês são os meus amigos, tá? Eu gosto bastante de trocar essa ideia com vocês aqui nos vídeos, e vocês vão ver muitos vídeos de eu trocando essa ideia, batendo bate-papo, algo bem solto assim. E a maioria desses relatos eu não tinha lido. Eu gosto de ler ele com vocês, eu dou uma selecionada assim, eu vejo se realmente sobre o assunto que eu vou falar
Aí eu leio eles aqui em primeira mão com vocês para poder, né, ter aquela mesma reação que vocês estão tendo aí na casa de vocês ou da onde vocês estiverem assistindo esse vídeo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando novamente do vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço novamente que você deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando, compartilha com aquele seu colega que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal porque é grátis, 0800, e isso fortalece muito meu canal, como eu já disse, e também a gente se vê no próximo vídeo, claro, se você ainda estiver aqui. Tamo junto, tchau.